ouvintes do podcast No Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio onde nós refletimos sobre o livro Entenda o Cérebro da Sua Criança. Nós terminamos o podcast anterior falando sobre o caso da Zegira. A Zegira, ela tinha brigado com a melhor amiga dela e ela procurou ajuda porque ela não estava conseguindo lidar com os sentimentos dela, mas só que quando ela chegou lá no atendimento, ela negou o sentimento dela e falou que não se importava se ela não voltasse à amizade com a amiga dela. E é muito interessante porque a Zegira, ela recorreu totalmente ao lado esquerdo do cérebro dela, ao lado da razão. Ela começou a se utilizar de desculpas, escondendo toda aquela parte dolorosa do sentimento dela do lado direito do cérebro dela. E quando ela fez isso, ela negou uma parte muito importante dela mesma, uma parte onde ela precisava fazer uma confirmação e uma integração. Negar esses sentimentos, como a Zegira fez, não é somente um perigo em relação a esses sentimentos lá do lado esquerdo do cérebro, mas também a Zegira, ela perdeu um pouco a perspectiva dela e o significado de todo o contexto. E isso veio de lá do cérebro direito, do lado direito do cérebro. Porque o lado direito do cérebro, ele é especialista em perder o contexto, porque ele é somente emoção. E aí vem um exemplo, a gente pode lembrar das nossas crianças, quando elas ficam zangadas, ou quando elas tentam argumentar, se defender. A gente tem que lembrar que o cérebro direito, ele se especializa, ele lê os sinais não verbais. Foi isso que aconteceu com a Zegira, porque ela focou somente nas palavras dela e ela perdeu aquele sinal da voz dela e, em particular, no caso, ela poderia estar cansada ou então com um humor ruim naquele momento. Então, para relembrar vocês que quando a gente não faz essa combinação e esse equilíbrio entre o lado esquerdo do cérebro, que é a lógica, e o lado direito do cérebro, que é o sentimento, a criança tem uma tendência a ficar lá na praia do caos, que foi como a Zegira ficou. Ela estava na praia do caos, e primeiro ela foi para a praia do caos e depois ela foi para a praia da rigidez. Por que ela foi para a praia da rigidez? Porque ela negou os sentimentos dela e ela foi lá pro lado esquerdo do cérebro. E aí, no caso, ela não estava aberta para novas ideias, novas experiências. Então, a gente vai falar agora sobre estratégias. No caso, o livro fala aqui 2 estratégias para que a gente trabalhe e ajude a nossa criança a trabalhar com os 2 lados do cérebro para encontrar esse equilíbrio. O Yuel, ele tem 7 anos, ele é filho da Tina. Ele vai lá na sala, depois que ele já tem se deitado, e ele diz que ele não consegue dormir. E aí ele fala muito triste e com a voz nervosa: eu vou ficar louco se você não vier e me colocar na cama de noite. E a mãe dele fica surpresa com a reação dele: mas eu não sabia que você queria que eu fosse colocar você na cama. Aí ele fica ainda mais triste, mais irritado: você não faz nada divertido para mim. Eu vou ficar louco porque tem quase um ano
É quase um ano que eu vou fazer no próximo ano e eu odeio lições. No caso aqui, ele misturou os assuntos, né? Ele aproveitou, não é que aproveitou, mas aquele momento ali que ele estava irritado, ele colocou em pauta assuntos que não tinha nada a ver com a situação. E é uma situação que acontece muito com a gente que é pai e que é mãe, né? A criança passa por uma situação ali que recebeu um não, ou que não teve aquilo que queria e ela começa a se irritar. Isso geralmente acontece com as crianças até 10 anos de idade, onde elas têm uma facilidade maior de explodir, às vezes por coisas bem simples, mas elas estão ali naquela disputa de querer decidir, porque já se consideram maiores, né? Já sabem falar, principalmente as crianças maiores, né? Que já se comunicam, que já têm a linguagem. E elas costumam colocar outros assuntos que não tem nada a ver ali com a situação quando elas têm esse momento de explosão. E os autores justificam, descrevem essa situação como ondas de sentimentos, porque eles estão totalmente grandes, com uma intensidade maior no lado direito do cérebro, e do lado esquerdo do cérebro também a parte lógica tá ali brigando os dois, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele explodiu com os sentimentos dele, ele colocou outros argumentos em pauta. Então aqui vem uma reflexão bastante interessante, né? Porque o que a Tina poderia fazer para se defender dessa reação dele? Porque o Yuel, ele deu duas reclamações. Primeiro que ninguém tinha ido colocar ele na cama para dormir. E a outra coisa que ele, aliás, são três, né? E a outra coisa que os pais ou ela não faz nada legal para ele, que ele faz um ano no ano que vem, e ao mesmo tempo que ele odeia as lições da escola. Então, a Tina poderia, por exemplo, dizer: com certeza eu faço coisa divertida para você, respondendo aí o lado sentimental dele, né? Ou então ir lá para a parte lógica do cérebro dele e dizer: eu não posso fazer nada porque o seu aniversário não vai acontecer mais cedo. Ou então, ainda continuando lá na parte lógica, no lado esquerdo do cérebro, falar para ele: mas as lições é algo que você tem que fazer, não tem como fugir das lições. Então, esse tipo de resposta que é dado lá pro lado esquerdo do cérebro vai criar uma parede de tijolos no lado direito e vai criar aí uma barreira entre as duas partes, entre o lado esquerdo e o lado direito. Porque quando o Yuel está com todas essas sensações de tristeza e de raiva ao mesmo tempo, ele não encontra a parte lógica do cérebro dele. E a Tina, se ela for responder o lado esquerdo do cérebro dele, o Yuel não vai, o Yuel, na verdade, ele vai achar que a mãe dele não entende ele e que ela não se importa com os sentimentos dele, se ela ficar focando só ali na parte lógica, né? Tentando responder às reclamações deles lógicas, que no caso é as tarefas e que ele faz ano, enfim. Então, ele está na parte irracional do cérebro dele. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O podcast completo está nas plataformas descritas nesse áudio-vídeo.